Então, nessas circunstâncias, como é que se dá o comportamento do Banco Central? Então, a gente já está vendo que os bancos têm capacidade de criar moeda e isso inverte a relação monetarista. E o Banco Central? O Caldo vai dizer, o Caldo e o Moore, que são os dois horizontalistas aí do nosso bibliografia, né? Então ele vai dizer que o Banco Central, ao contrário do que diz o monetarista, portanto, não tem controle direto sobre o montante de moeda mantido pelo público não bancário, na forma de depósitos com os bancos. Quer dizer, uma vez que os bancos criam depósitos, como a gente já viu isso no passado, o Banco Central não tem como controlar esses depósitos, a criação desses depósitos. O que os monetaristas vão dizer? Não, ele pode controlar através do controle de reservas, ou seja, por exemplo, como o Banco Central estabeleceria uma certa quantidade de reservas em proporção aos depósitos, os bancos ficariam restritos na sua capacidade de criar de empréstimo, né, de criar depósito, se o Banco Central não concedesse reservas suficientes, né? Então, os bancos iam ter, já que eles têm que manter uma certa proporção, o Banco Central poderia segurar o volume de reservas, os bancos iam, dada a proporção que eles têm que constituir, eles iam ter dificuldade de conceder empréstimos, né? Então, sem reservas, ele não pode conceder empréstimos. Mas o que vai dizer os horizontalistas ou acomodacionistas é que o poder do Banco Central está em determinar as taxas de juros de curto prazo, ou diretamente pelo anúncio de uma taxa mínima de empréstimo, ou indiretamente influenciando as taxas de juros de mercado por operações de mercado aberto. A representação adequada deveria ser uma curva de oferta de moeda horizontal, não uma vertical. A política monetária é representada não por um dado estoque, mas por uma dada taxa de juros. E a quantidade de moeda existente será determinada pela demanda. Então, o que o Caldo, nesse caso, são citações ao Caldo, está dizendo? Que o Banco Central ele não controla o volume de reservas, ele fixa uma taxa de juros. Essa é a política do Banco Central. Então, fixada a taxa de juros, o Banco Central determinada taxa de juros, o Banco Central aceita toda demanda de reservas àquela taxa de juros. Então, por exemplo, os bancos lá criaram depósitos e precisam aumentar o volume de depósitos e agora, por conta disso, precisam de demandar mais reservas do Banco Central para constituir lá o volume de reservas necessárias, requeridas ou porque eles acham que é seguro. O que o Banco Central faz? Ele se nega a entregar reservas? O que os acomodacionistas dizem? Não, ele acomoda as reservas. Uma vez que ele estabelece a taxa de juros, ele tem que satisfazer a demanda por reservas. Ele opera como um monopolista, né, que fixa o seu preço e deixa a quantidade flutuar. É isso que o Banco Central faz. Então, é isso que ele está dizendo. O Banco Central, qual o comportamento do Banco Central? Fixa a taxa de juros e acomoda toda a demanda por reservas. Então, se os bancos quiserem, dada a taxa de juros, se eles quiserem emprestar, criar mais depósitos, eles não vão ter restrições quantitativas para isso. Porque o Banco Central está sempre apto a conceder reservas. Então, os próprios bancos fazem algo similar a isso com seus clientes. Por exemplo, os bancos eles vão estabelecem uma taxa prévia de empréstimos e deixa lá o cliente, por exemplo, entrar no cheque especial. Bom, você vai pagar aquela taxa de juros ali, mas se você quiser usar todo o limite da sua conta corrente, você usa. Você pode até demandar mais crédito ao banco, àquela taxa de juros. A taxa de juros não vai se alterar simplesmente porque você está aumentando a demanda por moeda do banco. Assim como os bancos não vão alterar a taxa de juros do Banco Central só porque estão aumentando a demanda por reservas. O Banco Central, então, vai acomodar toda a demanda por reservas.
O Banco Central pode usar taxas punitivas, etc. Mas observe, do ponto de vista dos bancos, se eles precisam das reservas, eles vão pagar qualquer taxa de juros naquela reserva. Se ela for alta ou baixa, não interessa, eles vão demandar a reserva. Então, a gente diz que a demanda por reservas é inelástica em relação à taxa de juros. Tanto faz qual seja a taxa de juros, se eles precisam das reservas, eles vão demandar reservas. Tá certo? Então, assim como o Banco Central, ele vai estabelecer, segundo a teoria horizontalista, né? Assim como o Banco Central ele vai estabelecer, vai fixar uma taxa de juros, a gente chama de taxa de juros básica da economia, e satisfazer toda a demanda por reservas por parte dos bancos, os bancos vão ter um comportamento similar a esse. Né? Os bancos são oligopolistas, né? Eles têm um grau de concorrência, eles não são... tem mais de um banco oferecendo crédito, né? Mas como é que eles vão fixar a taxa de juros deles? Eles vão fixar, segundo essa visão, a taxa de juros através de markups. Então, eles vão pegar a taxa de juros de captação dos bancos, a captação dos bancos não é só a taxa de juros básica, mas a taxa básica é uma aproximação, que você tem taxa sobre os depósitos, etc. Né? Então, os bancos têm custos de captação, e sobre esse custo de captação, eles que se aproxima da taxa Selic, ou a taxa básica, Selic é o nosso caso, né? Taxa básica, em geral. Em cima dessa taxa de captação, os bancos colocam um markup que eles vão usar para seus empréstimos. Então, a taxa de juros que os bancos cobram nos empréstimos que concedem é um markup sobre o seu custo de captação, né? E a taxa de juros que eles pagam em depósitos é um markdown em relação à taxa, a marcação para baixo, né? Markdown, markup, marcação para cima, em relação à taxa de juros do Banco Central, né? Então, a história da fixação da taxa de juros para os endogenistas horizontalistas seguiria alguma coisa como essa. Nós temos uma taxa do interbancário, que vocês já viram isso, é a taxa paga em reservas de empréstimo entre os bancos, então não são reservas novas, é uma taxa do interbancário que os bancos cobram dos outros. Em cima dessa taxa de captação, né, uma proxy da taxa de captação, os bancos estabelecem a sua taxa de empréstimo, que seria um markup em relação a essa taxa, né, que eles conseguem no interbancário. E a taxa de captação de depósito seria um markdown em relação a essa mesma taxa. Então, fixada essas taxas de juros, os bancos, essa diferença, né, entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo dos bancos é chamado de spread bancário, né? E os bancos, então, estariam aptos a satisfazer qualquer demanda por moeda nessa taxa de juros, né? Então, também, eles captam depósitos a taxa de juros que eles pagam nos seus depósitos fixas. Eles não alteram essas taxas de juros. Então, eles fixam uma taxa de juros e satisfazem toda a demanda por moeda que o público desejar. Observe novamente isso. Os bancos não estão obrigados a emprestar a taxa de juros que eles estabeleceram. Eles estabelecem a taxa de juros e emprestam de acordo com a rentabilidade, quer dizer, a capacidade de pagamento que os tomadores de empréstimo têm. Então,
Se um sujeito que não tem condições de pagar um empréstimo for ao banco pedir 10 bilhões de reais, o banco provavelmente vai negar. Isso não tem nada a ver com a taxa de juros que eles estão cobrando. Eles vão negar não é porque falta dinheiro para emprestar. Não, eles vão negar porque eles acham que aquele cliente não é bom pagador. Só por isso, né? Então, essa é uma forma similar de apresentar a mesma ideia anterior, né? Veja aqui, só que é mais completo, porque aqui eu estou estabelecendo a taxa de juros do Banco Central. Então, o Banco Central fixa a taxa de juros e satisfaz toda a demanda por reservas ou base monetária, M0, aqui, ó. Qualquer demanda por moeda que os bancos façam, pagará essa taxa de juros aqui. Então, a oferta de moeda vai junto com a demanda. Se a demanda crescer, a oferta cresce junto. O mesmo nesse quadrante aqui, que representa a taxa de juros dos bancos. Então, os empréstimos bancários, que é um markup em relação à taxa básica do Banco Central, né? O interbancário é expresso por isso aqui, fica próximo a isso aqui. Os bancos cobram essa taxa de juros para satisfazer a demanda dos seus clientes por moeda bancária. E é isso, dependendo da demanda, vai determinar um certo volume de crédito, ou de M1, ou de depósitos, correspondentemente. Né? Então, isso aqui mostra que, expressa a endogeneidade da oferta de moeda. Né? A moeda, a quantidade de moeda, seja dos bancos para os seus clientes, seja do Banco Central para os bancos, ela é endógena, porque esses agentes estão aptos a conceder todo o crédito que for demandado por eles. Eles só podem criar moeda se moeda for demandada. Eles não podem criar moeda que não é demandada. Aí uma discussão existente é por que o Banco Central, por exemplo, faria isso? Por que o Banco Central ele satisfaria toda a demanda de reservas bancárias para os bancos? Uma resposta óbvia é que se ele não fizer, os bancos quebram. O sistema bancário quebra. Então, é uma necessidade e derivada da sua própria função que o Banco Central satisfaça com reservas as necessidades do sistema bancário. Se ele não satisfizer, ele está basicamente decretando a quebra, né? A incapacidade de solvência dos bancos e, eventualmente, de todo o sistema de pagamentos. Então, essa é a razão pela qual o Banco Central necessariamente concede reservas aos bancos. E ele faz isso estabelecendo uma taxa de juros. Ao estabelecer a taxa de juros, pronto, ele já determinou as condições em que os bancos vão ter acesso às reservas. Okay? Eles não controlam a quantidade de reservas. Então, o que a gente diz é o Banco Central, como monopolista, é um marcador de preços e aceita toda demanda, ou satisfaz toda demanda por reservas do sistema bancário.